bom também que se diga que, na prática, são dinheiros públicos ou dinheiros garantidos pelo Estado, ou seja, por todos nós contribuintes, que estão a capitalizar este novo banco. Porque o fundo, infelizmente, como foi criado só em 2012, apenas tem cerca de 400 milhões e, portanto, são precisos mais 4,5 mil milhões de euros para que o banco cumpra os rácios de solvabilidade e possa arrancar e, enfim, competir no mercado com esses rácios confortáveis, Nicolau, digamos assim. ao emprestar ao Fundo de Resolução que passa a gerir e a ter a propriedade do novo banco, o Estado está a emprestar a quem? Quem são as entidades que vão ter de devolver o dinheiro depois? Bom, o Fundo de Resolução é gerido pela pool de bancos que está na Associação Portuguesa de Bancos e que operam no sistema bancário português. E, portanto, são pessoas indicadas por esses bancos que gerem o Fundo de Resolução. Agora, isto é dinheiro público. Isto é um empréstimo. E todos os empréstimos têm riscos. Não nos esqueçamos o que aconteceu com o BPN, que foi utilizado um modelo diferente, foi utilizado um modelo inicial da Caixa Geral de Depósitos de injetar cerca de 4 mil milhões de euros no banco para que ele não desaparecesse. Depois o Estado ressarciu a Caixa desses 4 mil milhões, mas o que é certo é que teve de registrar perdas muito significativas com esse banco. Ou seja, todos nós contribuintes fomos chamados a pagar e estamos a ser chamados a pagar o buraco e o caso policial que é o BPN. E, portanto, isto é um empréstimo, esperemos que corra tudo muito bem, mas existem riscos, obviamente, e são dinheiros públicos. Até agora não há um tostão de dinheiros privados que esteja, enfim, se considerar os 400 milhões do Fundo de Resolução são dinheiros privados, mas os 4,5 mil milhões são dinheiros públicos que estão lá, são garantidos pelo Estado português, são garantidos pelos contribuintes portugueses. Veremos o que é. Aliás, há uma consequência já imediata, que está já a ser assinalada para alguns jornais, que tem a ver com o seguinte: se este empréstimo não for pago até ao final do ano, estes 4,5 mil milhões, e como é óbvio, duvido muito que haja capacidade para que o banco consiga devolver rapidamente este empréstimo até ao final do ano, o que vai acontecer é que o déficit público, cujo objetivo era 4% este ano, vai subir cerca de 2 pontos, 2,6 pontos. Portanto, vai passar para 6,6 pontos. E, portanto, isto tem impacto na situação do país e tem impacto também na dívida pública, porque estes 4,9 mil milhões serão também contabilizados como aumento da dívida pública que Portugal tem face ao exterior. E, portanto, há aqui várias implicações que é bom ter em conta e nós já ouvimos demasiadas vezes as declarações, cada vez que acontecem operações deste tipo, de que os contribuintes não serão chamados a pagar 1 euro, para depois chegar à conclusão que afinal somos chamados mesmo a pagar não 1 euro, mas muitos milhões de euros. Nicolau, ainda uma última questão que gostaria de colocar. Os investidores privados não quiseram avançar agora para a recapitalização do banco, porque há ainda mais auditorias ao BES que têm de ser feitas por exigência do Banco de Portugal, os chamados testes de stress. Pode dar-se o caso, depois desses testes, de ainda vir a ser necessário meter mais dinheiro no banco? Seguramente que pode. Há várias coisas que estão por esclarecer. Por exemplo, soube-se, aliás, o Governador ontem falou em alguns casos, não sei se explicitou exatamente isso, porque depois não disse os nomes. Soube-se que nas últimas semanas, o Dr. Ricardo Salgado, através de uma carta pessoal, deu uma garantia ao Estado da Venezuela que receberá a aplicação que fez em papel comercial de empresas não financeiras do Grupo Espírito Santo. Ora, muito bem, são cerca de 800 milhões. Ontem não se ouviu nenhuma referência a isso. Quem é que vai pagar esses 800 milhões? Isso vai passar tudo para o Banco Mau? Bom, mas o Banco Mau não tem condições para pagar 800 milhões à Venezuela. Portugal arrisca uma situação em que o Estado da Venezuela, a República da Venezuela, onde há inúmeros investimentos portugueses, possa ficar irritada com esta situação, perdendo 800 milhões. Como é evidente, nesse caso, eu acho que o Estado português vai ter de intervir se for assim. Portanto, há várias coisas que estão para explicar que não foram ditas. Por exemplo, a famosa reforma, que também foi divulgada, do Dr. Ricardo Salgado, de 800 milhões por ano. Isso fica exatamente aonde? Fica no Banco Bom ou fica no Banco Mau? Portanto, há várias questões e várias surpresas que ainda seguramente vão acontecer neste processo. E
infelizmente, eu acho que as surpresas que vão aparecer têm uma enorme probabilidade de serem más surpresas em vez de boas surpresas. Olha, é assim, como pano de fundo para toda esta situação que vai surgir a partir de agora, é que temos de ter em consideração que o Estado é um departamento do sistema financeiro. Está subordinado aos interesses do sistema financeiro. E de várias maneiras. Pronto, por todas estas coisas que estamos a assistir, porque os Estados, de um modo geral, permitem todos aqueles negócios dos offshores que facilitam todas estas traficâncias que estamos a assistir, os planeamentos fiscais, os benefícios que são dados às SGPS, por exemplo, a construção da legislação fiscal. Eu recordo, por exemplo, que no final do ano passado houve uma alteração no imposto de selo que veio beneficiar o sistema bancário em 500 milhões. Pronto, isto é isso, para começar. Depois, o próprio regulador andou a dormir todo este tempo. Aliás, já o Constâncio, em tempos, tinha demonstrado que fazia umas belas cestas em torno do BPN, pelo menos, não é? E, portanto, andaram atrás dos acontecimentos. E o Carlos Costa, portanto, foi enganado e foi muito ligeiro ao admitir que o Ricardo Salgado era um homem sério e demonstrou, ele próprio disse, que o Ricardo Salgado era um aldrabão, era um vigarista. Pronto, ele veio chegar a essa conclusão. A supervisão, uma vez mais, do Banco de Portugal demonstrou a sua ineficácia. Já aqui há uns anos, o caso do BPN, lá estava o António Marta, não sei o quê, também veio dar umas barracas monumentais. O que está a verificar é que o Ricardo Salgado é assim um género de Madoff da Quinta Patinho. É exatamente a mesma coisa. E vai acontecer, muito provavelmente, porque estamos em Portugal e onde a justiça está capturada pelo próprio sistema financeiro, como está via Estado, não é? Vamos assistir a um enrolar da situação em relação ao Salgado, como assistimos ao caso do Oliveira e Costa, do Loureiro e daquele padrinho muito bem colocado que eles têm, o caso do Rendeiro e outras coisas assim desse género. Depois, o que é que acontece? Ainda por cima tivemos um governo que parece que já não existe, não é? Porque é o governador do Banco de Portugal que compromete os dinheiros públicos nesta brincadeira, não é? É o governador do Banco de Portugal é que determina que uma parte da linha de crédito aberta pela Troika vai ser aplicada neste negócio. Isto é tudo esquisito, não é? Bem, a gente sabe que o responsável para a área económica é um licenciado em Direito que deve andar a banhos, não é? Portanto, ele sabe lá o que é que são estas coisas. Ou então não quer saber porque delega ao fio resto nos patrões deles, que são o sistema financeiro. Temos ainda o caso dos testes de stress ordenados pelo BCE, que atingem à volta de 130 bancos europeus e que só demonstram também que andaram a dormir e que não viram nada, porque também não estariam interessados em ver. E é tanto que é assim, que mesmo passados 7 anos do início da crise do subprime, em finais de 2007, ainda o Draghi, um dia desses, disse que iam apurar o funcionamento dos testes de stress. Portanto, 7 anos para fazer uma coisa destas. E, portanto, ainda permitem este tipo de brincadeiras. Ora, há várias coisas aqui que a gente pode pensar como alternativas nesta brincadeira. É assim, os juros do empréstimo da Troika, à semelhança do que aconteceu, e o Nicolau também já tocou nessa questão, em princípio, nós, ao servirmos, Estado português, eu não sou o Estado português, nem quero saber dele para nada, mas o Estado português, ao pagar, por essa linha de crédito ao FMI e à Troika, paga cerca de 2,5%. Esse dinheiro, provavelmente, vai ser emprestado ao novo banco a 7,5% ou 8%, como o Nicolau disse. Ora, vejamos. Isto quer dizer que, em primeiro lugar, que esta dívida vai ser, a partir de setembro, dadas as novas condições do plano de contas do Eurostat, vai ser incluído na dívida portuguesa. Portanto, a dívida portuguesa vai ser aumentada no valor de 4.500 milhões. Isto, por sua vez, a nível anual, vai corresponder a um pagamento à Troika de juros de 113 milhões de euros, foi contas que eu já fiz, a somar aos 7 mil e não sei quantos que a gente já tem à nossa custa, não é? Ora, isto, a ser emprestado ao novo banco, isto representa a tal taxa 7,5%, quer isto dizer que o novo banco irá ter que pagar ao Estado português à volta de 350 milhões. O que quer dizer que isto, em termos estritamente financeiros, é um negócio excelente para o Estado, porque pode amilhar 240 milhões. Ora, se vivêssemos num Estado democrático, estes 240 milhões poderiam servir, por exemplo, em compensação das medidas assassinas
que o Governo está a tomar em relação aos funcionários públicos, aos pensionistas e aos trabalhadores em geral. Podia ser para amortizar essas coisas em vez de andarem com aquelas chegadas todas com o Tribunal Constitucional. Isso é um aspecto. Mas o Governador disse que, portanto, os privados iam avançar para capitalizar o novo banco, mas depois agora viemos a saber que isto é tudo ridículo, porque, de facto, os banquinhos que andaram durante 2 anos e não conseguiram amealhar mais do que 380 milhões, não é? Eles, eventualmente, vão comprometer esses 380 milhões no apoio ao novo banco, mas o Estado vai avançar com 4.500 milhões. Quer dizer, de facto, o financiamento de um novo banco vai ser feito com dinheiros públicos. E agora eu pergunto, se cada um de nós quiser pedir dinheiro emprestado a um banco, tiver um problema qualquer na vida, ou quiser comprar uma casa, ou seja lá o que for, a primeira coisa que eles dizem, e sem isso não há nada feito, garantias. Eu pergunto, onde estão as garantias de que este negócio vai acontecer? Então, como é? Eu, pessoa, se quiser recorrer a um crédito qualquer, eu tenho que ter garantias, tenho que oferecer a casa, o automóvel, seja lá o que for. E, portanto, o Estado entrega 4.500 milhões a um conjunto de pessoas e não há garantias. Não é? Isto é um risco, isto não acontece, isto na lógica dos mercados que eles tanto gostam Vítor de Lima, vamos terminar para dar a vez a outro ouvinte Deixa-me também. só terminar sim, mais umas pequenas coisas. Só mas pedia-lhe agora a brevidade para dar a vez a outro ouvinte também. Sim, mas esta nota talvez seja importante, que é assim, em vez de tudo isto, seria mais interessante que o Estado exigisse em retorno as parcerias público-privadas que o BES tem, porque de facto elas são, as receitas dessas parcerias são receitas fornecidas por entidades do Estado, a ADSE, até o Serviço Social de Saúde e por aí fora. E, portanto, devolviam isso para cá e pronto, e arrumava-se a questão. Não é? Agora, sim, é que não, estamos